Apocalipse e vai ver o cumprimento desse acontecimento. Agora você fala assim, mas qual seria o dia da ressurreição? Abre João capítulo 8, capítulo 6, Evangelho de João. E nós vamos ver Jesus com uma didática perfeita, explicando qual seria o dia da ressurreição. Não deixe de acompanhar os versos, viu, irmãos? Se você não tiver habilidade para abrir rápido, faça anotações, né? Porque isso vai dar uma conclusão muito clara para você. Amém? João capítulo 6, verso 39 diz assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite, quando? No último dia. O próximo verso parece com esse, mas não é o mesmo. Vamos lá, verso 40. Jesus novamente diz, confirmando: Portanto, porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei quando? No último dia. Nós não sabemos qual é o último dia, que Jesus fala que o dia exato e a hora exata, ninguém sabe. Por que eu estou deixando claro exato? Porque Jesus deu todos os sinais. Os discípulos perguntaram: Senhor, quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Jesus dá os sinais. Só que ele fala: eu estou dando até o último sinal, mas o dia e a hora exato, isso eu não vou falar. Mas ele deixa claro que é o último dia, embora a gente não sabe qual é o último dia. Né? Por exemplo, eu não posso falar se vai ser em 2045, no dia 7 de janeiro, não tem como a gente falar isso. Mas, quando acontecer o último sinal, e a igreja precisa estar atenta nos sinais, aí você já vai poder falar assim: olha, agora está bem próximo, né? Pode ser de repente. João capítulo 6, verso 44, ainda no mesmo capítulo, diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei quando? No último dia. Jesus já falou 3 vezes. Por que ele está repetindo isso? Agora no verso 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei quando? No último dia. Que a gente sabe que a ressurreição, além de ser no último dia, é na última trombeta, que é a 7ª. Fechou? Entendeu? Sim ou não? Jesus falou assim: eis que estou convosco todos os dias, até o último, até a consumação dos séculos. Jesus não vai deixar a gente nunca, glória a Deus. Quando Marta e Maria perdem o seu irmão Lázaro, e Jesus vai ressuscitar Lázaro, mas ele não vai ressuscitar para a vida eterna, vai ressuscitar ele como se cura um doente, o corpo dele volta normal, não é isso? Jesus chega para Marta e fala o seguinte: disse-lhe Jesus, João 11, verso 23 e 24. Deixa eu fazer uma pergunta, o tamanho da fonte está dando para ler aí? Amém. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Jesus está falando que está ressuscitando ele para a vida eterna? Não. Só que Marta entendeu tão bem essa doutrina, que Jesus explicou que a ressurreição é no último dia, que ela diz assim: disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Mas não era isso que Jesus estava falando. Não é? Jesus estava falando: eu vou curar seu irmão, ele vai ser restaurado e vai voltar à vida, mas não para a vida eterna. Lázaro morreu, ressuscitou, mas morreu de novo, não é isso? E aí então Lázaro de fato aguarda a ressurreição do último dia. Por que isso é importante? Porque quando nós estudamos o assunto, eu não sei se aqui vai dar para os irmãos lerem, né? Então vou dar a citação. 1 Coríntios 15, verso 19 a 23. Esse tamanho aqui vai ficar. Deixa eu conferir. 1 Coríntios 15, verso 19. Primeira carta, né? 1 aos Coríntios 15, verso 19 até o 23. Amém? Preste bastante atenção. O apóstolo Paulo diz à igreja: se esperarmos em Cristo só nesta vida,
somos os mais miseráveis de todos os homens. Você precisa esperar a ressurreição. Você aguarda isso? Ou o arrebatamento. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Qual é o assunto que ele está tratando? Ressurreição. E foi feito as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro a ser colhido, dos que morreram, dos que dormem. O primeiro a ser colhido para a vida eterna. Jesus não foi o primeiro a ressuscitar. Por exemplo, antes dele morrer, ele não ressuscitou Lázaro, mas ele é o primeiro a ressuscitar para a vida eterna. Então ele foi feito as primícias dos que dormem, o primeiro fruto. Porque assim como a morte veio por um homem, que é Adão, na transgressão, também a ressurreição dos mortos, que é o assunto, veio por um homem, Cristo. Porque assim como todos morrem em Adão, nós morremos por causa do pecado de Adão, assim também todos serão vivificados. O que é vivificar? Dar vida, receber vida. Todos seremos vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo primeiro, Cristo as primícias. Depois, os que são de Cristo, quando? Na sua vinda. Agora, vamos dar uma pausa e pensar. Se a ressurreição dos mortos, ela é no último dia, na 7ª trombeta e na vinda, você precisa ligar esses 3 pontos. A vinda de Cristo é no último dia, na 7ª trombeta, como a Bíblia fala, e as nações se iraram e veio a tua ira. Por quê? Porque os reinos do mundo passam a ser do nosso Senhor e do seu Cristo na 7ª trombeta, não é isso? Sim ou não? Eu preciso concluir, que vocês tenham esse entendimento para a gente continuar o assunto. Ficou claro ou não? Tocou a 7ª trombeta, os reinos do mundo passam a ser do Senhor e do seu Cristo. As nações se iram, porque eles não querem perder poder. Então vem a ira do Senhor. E chegou o tempo dos mortos, ou a ressurreição. E o tempo de dar galardão aos teus servos, os santos, os profetas, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Isso no último dia. Como Paulo fala, que a ressurreição dos mortos é na sua vinda. Estou pedindo para que você repita, porque nós estamos sendo guiados pela palavra, e precisamos estar com isso tudo na mente, guardando, né? Porque a palavra de Deus não se contradiz. A perfeição de Deus é essa, ela não se contradiz. E às vezes ela nem precisa de explicação. Você vai lendo, está vendo que só estou destacando o texto? Não estou dando um argumento, só estou te destacando os textos e ligando um com o outro. Agora nós vamos abrir o principal tema, o principal trecho que fala do arrebatamento, e na verdade é o único que fala claramente a expressão arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4,15. Eu pediria que todos abrissem e, se possível, sublinhar pelo menos 6 palavras importantes. Se você tiver uma caneta, pode, sem preciosismo, pode dar uma sublinhada aí, porque isso é muito importante. Eu acredito que todas as dúvidas que forem surgindo ao longo dessa ministração vão ser sanadas até o final dessa aula. Se não for sanada, domingo que vem, nós vamos abrir espaço para as perguntas em geral. Fica melhor, né? 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. O que acontece no momento do arrebatamento? Ficou faltando um do ali, sabia que tinha alguma coisa faltando. O que acontece no momento do arrebatamento? Vamos ler. Verso 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra de quem? De Paulo? Não, pela palavra do Senhor. Que nós igreja, nós quem? Os que ficarmos vivos. Lembra que Paulo tinha falado, na verdade nem todos morreremos? Não é isso? Ele fala, alguns vão ficar vivos, né? Sim. Nós, os que ficarmos vivos, para a vinda. Sublinha a palavra vinda. Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que é preceder? Passar na frente. Quem está vivo não sobe na frente de quem está morto. Ficou claro? Nós não precederemos os que dormem, os que estão mortos. Não pode ser assim, senão o corpo não estaria encontrando com Cristo, só uma parte do corpo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta. Sublinha a palavra trombeta. Trombeta de Deus. E
os que morreram em Cristo, não é todos mortos não, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Sublinha a palavra ressuscitarão, está falando da ressurreição, não é isso? Depois nós vamos fazer uma leitura mais clara desse texto. Depois, eles ressuscitam primeiro, é uma ordem. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Sublinha aí, arrebatados. E dá duas sublinhadas no juntamente. Juntamente com eles nas nuvens. Sublinha nuvens também. A encontrar, sublinha encontrar, porque a palavra encontrar e reunião é a mesma coisa. É um encontro, é uma reunião. Que, segundo Tessalonicenses 2, Paulo fala a expressão reunião. É a mesma. Com o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus fala para que onde eu estiver, estejais vós também. É como marido e mulher, meu filho. Não separa mais, né? Pelo menos é o ideal de Deus, né? Vamos lá. Vamos ler novamente esse trecho com muita cautela, devagar. Você sublinhou pelo menos algumas palavras importantes. Primeira coisa que nós aprendemos com o apóstolo Paulo, pela palavra do Senhor, é que ninguém primeiro, não tem ninguém primeiro do que o outro, a não ser Cristo, que é as primícias. Para encontrar com a cabeça, o corpo tem que encontrar inteiro. Então ele fala, o corpo será arrebatado por inteiro, todos juntos. Olha o que ele diz. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós quem? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos, não vamos passar na frente dos que morreram, dos que dormem. Amém? Então, só para fechar essa conclusão. Para que todos possam ser arrebatados juntos, os vivos deverão aguardar outros irmãos em Cristo ressuscitarem. Então Jesus vem, nas nuvens. Ah, eu subo? Não. Primeiro ressuscita os irmãos, já com corpos transformados, nós sabemos por 1 Coríntios 15 que eles vão ressuscitar em corpos incorruptíveis. Nós seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, e juntamente seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, até as nuvens. Porque a nuvem fica no ar, né? Lógico. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ele fala, primeiro isso tem que acontecer. Somente depois da ressurreição, então acontecerá o arrebatamento de todo o corpo para encontrar com Cristo nas nuvens, que é nos ares. Só depois da ressurreição. Aí Paulo conclui, depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E a conclusão desse capítulo é, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. É um consolo para você? Amém. A minha mãe faleceu, está fazendo 9 anos, e um consolo para mim é que quando eu for encontrar com Cristo, nós vamos encontrar juntos. Isso é um conforto, irmão. A igreja precisa... Paulo fala, se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis dos homens. Eu tenho que esperar Cristo na vida eterna. Eu tenho que desejar as coisas de Deus lá. Deus te dá carro? Dá. Irmão, Deus te dá tudo que você precisar. Cura. Tudo segundo a vontade dele. Mas o propósito de Deus é que você se case. A noiva se case com o noivo. É que o corpo se encontre com a cabeça. E aí vocês possam, enfim, ter a vida eterna. Isso é o desejo da igreja, isso tem que ser o consolo da igreja. Ainda que você morra, isso não é um problema. A Bíblia fala que o último inimigo a ser aniquilado é a morte. Temos essa garantia. Nesse trecho que você leu, o apóstolo Paulo falou de 6 coisas que acontecem ao mesmo tempo e que às vezes nós não percebemos. Vinda, trombeta, porque a ressurreição, para ter ressurreição tem que tocar a última trombeta, lembra? Vinda, trombeta, ressurreição, arrebatamento, porque não há arrebatamento sem ressurreição, para encontrar com Cristo nas nuvens, que ele veio nas nuvens, nesse texto, para encontrar com o Senhor nos ares. 6 pontos importantes que a gente deixa passar batido. Eu falo por quê? Quando eu dei aula no seminário, 3 turmas, eu encontrei muita dificuldade em algumas perguntas que me faziam. Por quê? Porque eu estava preso nas apostilas. Mas quando os alunos vinham com os textos da Bíblia, eu não tinha resposta. E aí o que acontece? Você vê que está faltando alguma coisa. Então depois eu precisei voltar em um por um e falar, meu irmão,
eu vou ter que corrigir uma coisa. Eu ensinei para você assim, 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 porque eu aprendi assim. Não é natural você aprender algo e repetir? Mas não é natural você, às vezes, entender que errou e depois... Não é que errou, você foi ensinado errado, né? Ou que você aprendeu errado, ou interpretou errado. Para mim, foi muito... Não vou falar que foi fácil, mas eu tive que voltar nos meus alunos e falar, olha, eu vou te explicar uma coisa. É assim, assim, assim. Quando eu vi esse texto, por exemplo, eu não consegui desconciliar todos esses eventos, porque Paulo está falando do mesmo momento. E agora eu vou explicar uma circunstância. Como é o que a Bíblia fala. Eu quero fazer dois comparativos, porque há pelo menos três linhas de interpretação distintas desse texto e dos demais. Teologicamente, nós temos três interpretações. Eu só não fiz a animação de uma aqui, porque vai ficar mais fácil usar a primeira para explicar a segunda. Os irmãos, quem aqui já fez teologia? Só o Fernando, o pastor José, os pastores, né? Mas quem aqui é curioso com as coisas do Apocalipse, já estudou sobre pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós, já estudaram isso? Já, né? Uma mãozinha, a outra. Vou explicar o pré-tribulacionismo. O que é pré? A palavra pré quer dizer antes, tá certo? Por exemplo, prézinho, pré-primário, ele é antes de entrar na escola. O pós-graduação já é após, né? E o ensino médio é quando você está ali dentro da circunstância. Então, o pré-tribulacionismo, ele diz o seguinte: a primeira vinda de Cristo foi aquela vinda que ele veio, o verbo se fez carne, veio e habitou entre nós. Isso é fato, isso aqui é inegável. A primeira vinda é quando ele veio. Segundo o pré-tribulacionismo, acontece da seguinte forma: a qualquer momento, pode ser agora, Jesus pode ressuscitar a igreja. Aliás, Jesus pode arrebatar a igreja. Você já sabe que não há arrebatamento sem ressurreição, não é isso? Então Jesus arrebata a igreja hoje, vamos dizer agora. E nós vamos, e aí Jesus viria, eu estou falando a visão pré-tribulacionista, tá? Ele vem, mas o mundo não vê ele. O mundo não vê. Quem já viu aquele filme Deixados para Trás, né? Já viu? Aquela visão é a visão pré-tribulacionista. Então Jesus viria de uma maneira secreta, uma vinda secreta, rápido como um relâmpago, né? A interpretação que se dá é essa, que vem rápido como um relâmpago, num abrir e fechar de olhos e a qualquer momento. Está dando para perceber aqui ou não? Então, a partir do arrebatamento começariam 7 anos, que é a última semana inteira, é considerada nessa interpretação como a grande tribulação. E somente depois da grande tribulação é que ocorreria a vinda do Senhor, aí sim, vindo nas nuvens, onde, visível a todos, todo olho verá que ele vai vir em glória, em brilho. Tá certo? Essa é a primeira interpretação, essa é a mais famosa no Brasil. Essa é a mais famosa. Principalmente porque ela é ensinada pela maior igreja do Brasil, que é a Assembleia de Deus. É a igreja de onde eu vim. O pastor Jader também veio de lá, né, pastor? Fernando é de lá, né? Fernando é de lá. Então, essa é a primeira e a mais divulgada interpretação que nós temos no Brasil. Então, a maior parte dos crentes, querendo ou não, tem esse pensamento. Mesmo que não é ensinado na igreja dele, digamos que na igreja dele tem interpretação diferente. A interpretação mais popular é essa, então, querendo ou não, ele vai absorver essa aqui. A visão mid, eles interpretam uma coisa diferente, eu só não coloquei aqui. A visão mid, o arrebatamento, ao invés de ser no início da última semana, é na metade. Por isso chama mid-tribulacionista ou meso, de meio, né? Então, passariam então 3 anos e meio, e a igreja seria tirada na metade da semana. Só isso que muda. A visão pós-tribulacionista é da seguinte forma: todas. A primeira vinda é quando Jesus veio. A Bíblia fala que Jesus virá segunda vez, né? Segunda vez é na vinda. Ocorre o seguinte: o pacto do anticristo é feito. Ele firmará um acordo com muitos. Passa os 3 anos e meio, ele quebra o pacto. Lembra que fala que ele quebrou o pacto, Daniel? Então sim começa a grande tribulação. Na visão pós-tribulacionista, ou seja, Cristo viria após a tribulação, né? Nessa interpretação.
Ou seja, a grande tribulação se refere apenas à última metade da semana. E aí, o chifre pequeno iniciaria uma perseguição aos santos, como durante 42 meses, como diz que a besta vai fazer em Apocalipse também. Apocalipse 13, né? E aí, então, aconteceria a vinda sobre as nuvens, que é visível a todos, todo olho verá em glória, no toque de trombeta, a ressurreição, para que haja o arrebatamento e, enfim, o encontro e reunião nos ares. Veja bem, eu estou mostrando para os irmãos esse gráfico, por quê? Vou voltar aqui. A visão que eu fui ensinado, que eu creio, que a maioria, eu acredito que a maioria da igreja crê, no Brasil, no Brasil pelo menos, é essa. E eu vou explicar aos irmãos por que eu entendi essa visão. Porque o texto do arrebatamento, o texto que você vê do arrebatamento, ele mostra esse desenho. Aí você vai falar assim, pastor, e é lógico que eu conheço a doutrina pré, né? Pastor, e é o que eu crio. Mas a primeira vinda, a segunda vinda, aliás, a primeira aqui, né? A segunda vinda está dividida em duas etapas. Uma secreta, que vai ser rápida como um relâmpago, no abrir e fechar de olhos a qualquer momento. Então, a primeira etapa da segunda vinda. Olha, e a segunda etapa da segunda vinda, olha como é que ficou complicado. Seria visível a todos. Então, nós precisamos colocar à prova essa circunstância, rápido como um relâmpago, no abrir e fechar de olhos a qualquer momento, para concluir que essa vinda secreta é de fato bíblica. Concorda sim ou não? Senão eu não posso nem continuar. Quando eu leio o texto de Tessalonicenses, eu vejo esses próximos eventos ocorrendo ao mesmo tempo. Você fala assim, aonde está escrito que o arrebatamento e a vinda será no mesmo dia? Nesse texto que você abriu. Nós que ficarmos vivos para a vinda, não é isso? Seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens. Vinda e arrebatamento no mesmo dia. Agora, lembra daquele texto de 2 Tessalonicenses 2? Nós lemos semana passada, fala assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. O que é reunião? É o encontro, o arrebatamento. E ele fala, né? Que não vos movai facilmente o vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, por palavra, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, para o tempo dele, né? O dia de Cristo não está perto, no tempo deles. Já passaram quase 2000 anos. Deu para entender? Agora está perto, mas na época não estava. Ninguém de maneira alguma vos engane. Por quê? Não será assim. Não será assim o que ele está tratando? Olha o início do versículo. A vinda e a nossa reunião com ele. Sem que antes venha o quê? A apostasia e se manifeste o homem do pecado. Quem é esse? O anticristo. Então a vinda e a nossa reunião não acontece antes que o homem do pecado se manifeste. Veja o que Jesus fala aqui, olha. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande tribulação, ou aflição. Eu pus ali porque as traduções mudam. Né? Pode ter tribulação ou aflição. Na minha Bíblia está tribulação. Haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Quando nós queremos dizer que nós somos escolhidos e eleitos, aí o texto vale, mas quando fala desse texto, a gente fala que nós não somos os escolhidos que está se referindo ali, embora seja uma resposta que Jesus está dando para os seus discípulos. E aí ele fala, no verso 29, fala assim, e logo antes, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz. Esse é o último sinal da vinda. As estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e
todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. Você já viu que o arrebatamento está ligado à vinda nas nuvens. Com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos. Qual é o propósito dos anjos? Separar o joio do trigo. Com rijo clamor de trombeta. Falou de trombeta de novo. Está vendo o evento aí? Os quais ajuntarão a reunião, ó, os seus escolhidos, desde os quatro ventos. Os quatro ventos está ligado a norte, sul, leste, oeste, os pontos cardeais. Deixa eu pular a parte dos discípulos, porque eles eram muito curiosos com a vinda, né? Deixa eu pular aqui. Deixa eu ir direto. Você fala assim, pastor, mas Jesus fala. Aliás, o apóstolo Paulo disse que Jesus vai vir. Não, Jesus mesmo está dizendo que ele virá rápido como um relâmpago, não é isso? Sim ou não? Vamos abrir a Bíblia para conferir? Mateus 24, 27. Eu queria dizer para os irmãos que quando eu me deparei com isso, com essas circunstâncias, para mim não foi muito bom. Eu fiquei chocado e fiquei triste como se tivesse quebrado a minha costela. Porque, para mim, mexeu no meu ego, no meu orgulho. Porque eu, sendo professor, fiquei assim, triste, porque é como se eu tivesse falado algo e depois eu ter que ir lá e consertar com os alunos. Vamos ver, eu falava que esse texto dizia que Jesus ia vir rápido como um relâmpago, tão rápido que ninguém ia ver. Mas vamos ler o texto. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra. Se mostrar é esconder? É ou não é? Se mostra até o ocidente. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Deu para entender que não vai ser rápido como um relâmpago, mas vai ser visível como um relâmpago que sai de... Você nunca viu um relâmpago desse tamanho, que sai lá e corta o céu todo até do outro lado, já viu? Não tem como você ver um relâmpago de tal tamanho. Ele fala, porque assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra, olha a evidência, todo olho verá, por isso que ele diz, e se mostra como um relâmpago que brilha num céu escuro. Ó, o sol escureceu, a lua não deu sua luz, as estrelas sumiram do céu. O que aconteceu com o céu? Está claro ou escuro? Escuro. De repente, como um relâmpago brilhando, cortando o céu inteiro. Tem como não ver, irmão? Sim ou não? Tem não. Agora veja esse mesmo texto em Lucas 17, 24, mas sublinha, porque eu sei que pode surgir dúvida na sua mente e você vai ter perguntas. Eu estou pedindo para abrir porque eu já expliquei. Eu não quero que você tenha a falsa impressão de que aqui está escrito uma coisa e na sua Bíblia está outra, né? Amém? Vamos lá? Porque como relâmpago, o que está escrito? Ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim também será também o Filho do Homem no seu dia. O dia do Senhor é o dia de livramento para os seus e dia de punição para os inimigos. Como fala na sétima trombeta. Veio a tua ira, mas também veio o galardão, não é isso? Certo? Então vamos combinar uma coisa. Não fala mais que vai ser rápido como um relâmpago, mas que vai ser visível como um relâmpago. Porque tanto esse texto fala que ele se mostra, quanto esse fala que ele ilumina. Ficou claro? Talvez você fale assim, não, pastor, eu sempre li esse versículo, mas nunca prestei atenção nesse detalhezinho. É um detalhe muito importante. E eu também sempre li esse texto várias vezes, sempre eu falava, tá vendo, irmão? Vai ser rápido como um relâmpago. Por quê, irmão? Porque eu nasci assim, eu crente de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu aprendi assim, e eu repeti assim, e pronto. Não quer dizer que eu fazia isso por maldade, de modo algum, pelo contrário. A minha intenção era ensinar os irmãos aquilo que eu tinha aprendido. Tá certo? Como era o pastor Fernando também. Fernando sempre ensinou assim. E ele debateu igual o menino. Não, rapaz, não é assim não. Não. Esse rapaz, lê de novo, rapaz.
Vamos ler novamente, né? E até que Deus foi trabalhando no coração dele, mas não precisa pensar que foi do dia para a noite. Ele debateu muito, ligava, e não concordo. Até que de repente Deus, pum, ele abriu a palavra e acabou. Tá? Então vamos lá. Ilumina, né? A claridade da glória de Cristo iluminará toda a terra, né? Se mostra, olha, Jesus não vai se esconder, pelo contrário, ele vai aparecer a todos os homens. Como diz em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Se mostra. Agora vamos lá. Aí você já viu, né, como o relâmpago não está se escondendo. Se mostra, ilumina, todo olho verá. Manifestação. Olha lá, Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Deixa eu dar uma acelerada. Então deixa eu mostrar para o irmão uma coisa. Esse argumento de que será rápido como o relâmpago, ele vale? Não. Você pode procurar outro. Que texto aí. O que acontecerá no abrir e fechar de olhos? Eu acho que você já matou a ideia do que vai acontecer no abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento? Vamos ver se é? O apóstolo Paulo dizendo aos Coríntios, eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos o que? Arrebatados no momento no abrir e fechar de olhos? Não, todos seremos? Fala aí, que chique, rapaz. Todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. Portanto, esse argumento aqui também não vale mais. Deu para entender? Sim ou não? Aí você fala, mas fala a qualquer momento. Talvez você deve estar em mente o seguinte, ou a qualquer momento é porque Jesus vai vir como ladrão de noite. Você está achando que eu ia ficar despreparado, Gil? Mas ele esqueceu daquilo. Rapaz, eu sou um camarada que eu dedicava muito para ensinar essas coisas. É por isso que eu estou dizendo que para mim foi terrível ter que enxergar essas coisas. Eu não queria enxergar. Eu não queria enxergar isso de modo algum. Porque para mim era como se eu tivesse pegado todas as minhas apostilas e ter que jogar tudo fora de novo. Está me entendendo? Para mim foi constrangedor. Por que é? Porque querendo ou não, você fala, pastor Felipe, mas você não é homem de Deus? Sou, mas eu também sou homem. E às vezes o nosso ego fala muito alto. Sabe por quê? A gente tem a tendência de se prezar pela nossa reputação. Hoje eu não estou nem aí para a minha reputação, eu estou aí para o que a Bíblia fala. Se a Bíblia falar uma coisa e você achar que a minha reputação é ruim, eu vou lembrar de Romanos, somos reputados como ovelha que vai para o matadouro. A única reputação que me interessa é ser como ovelha que vai para o matadouro, que não tem valor, mas que o valor que está em nós seja daquilo que está dentro de nós. Como ladrão de noite, Jesus vai vir como ladrão de noite. Para quem? Vamos ver? Eu queria que você abrisse 1 Tessalonicenses 5, verso 1 ao 5. Primeira Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1 ao 5. Pastor, você veio para ficar contradizendo as coisas? Não, pelo contrário. Eu vim para compartilhar com vocês a alegria que eu tive de descobrir essas coisas. Não descobri sozinho, tá, irmãos? Longe de mim que você entenda isso. Fui instruído, debati muito e muitos irmãos me ajudaram, obviamente. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva. Por que Paulo está dizendo isso? Não é necessário escrever a vocês acerca dos tempos e estações, ou seja, dos sinais. Porque Jesus já tinha dado os sinais. Os discípulos não tinham perguntado em Mateus 24, quais são os sinais da sua vinda e do fim do mundo? Jesus deu. Então Paulo fala, não é necessário que escreva, vocês já conhecem de carteirinha, Paulo já tinha explicado isso para eles também. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Ladrão à noite. Vamos lá. Pois que quando disserem, não é a igreja que está dizendo isso, estão dizendo, a paz e segurança,
então lhes sobrevirá, não sobre a igreja, mas sobre quem está dizendo. Lhes sobrevirá repentina, destruição. Quando eles acharem que está tudo muito bom, a igreja já não está incomodando mais eles, porque já conseguiram, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Vamos ler em voz alta agora? Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. A luz da palavra não deixa que Jesus venha como ladrão de noite para quem vive no dia. Amém ou não amém? Pastor, o que está dizendo aí? Está dizendo que Jesus deixou todos os sinais, ele só não falou o dia e a hora exato. O dia e a hora exata ninguém sabe, mas a proximidade daquela semana a igreja vai estar sabendo, meu irmão. Pensa bem, aconteceu todos os eventos, tocaram 7 trombetas e você vai lendo. Vai ser, rapaz, esse evento, essa catástrofe que aconteceu aí, isso aí, isso foi o toque da 3ª trombeta. A tal catástrofe, isso já foi a 4ª, foi a 5ª, aí acontece a 7ª trombeta, a 6ª. Qual que falta? A 7ª. Aí o sol escureceu, a lua não deu a luz. Aí você fala, rapaz, agora, só não sei se é hoje, amanhã, depois, mas já acabou o último sinal. A expectativa, a noiva começa a gritar, olha, vem Senhor Jesus, o Espírito da noiva. Porque todos os sinais já se cumpriram. Hoje não. Ainda tem um monte de sinal para cumprir. Para se ter ideia, nem a 1ª trombeta tocou. Passo, que isso, rapaz? Lê lá Apocalipse para você ver se tocou ela. Ah, mas isso aqui é meteoro. Fala que vai cair grandes saraivas com fogo e sangue. Se for saraiva, são pedras enormes. Com fogo, os cientistas falaram, isso é meteoro, mas fogo e sangue. Está falando do poder de Deus. Mas isso vai cair sobre a igreja de modo algum. Para e pensa. Quem aqui viu aquela seriado da Record sobre Moisés, as pragas, etc? Viu? Veja bem. Nas pragas do Egito, 10 pragas, e aquelas pragas falam muito das pragas de Deus no Apocalipse. Qual das pragas caiu sobre o povo de Deus? Nenhuma. Mas o povo de Deus não estava no mesmo território, no Egito? Mas eles foram guardados. Nada caiu sobre eles. A Bíblia diz que houve trevas em todo o Egito, mas no arraial dos hebreus havia luz. A proteção de Deus no povo dele garante que nada. Pode cair pedra do seu lado aqui, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Ou você duvida do poder de Deus para te guardar? Aí você fala, mas então por que você falou, pastor, que no momento da ira, ali, na conclusão da ira de Deus, no dia da vinda do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, no dia que ele vai realmente dar a última cacetada, por que ele tem que tirar a igreja até a nuvem? Porque a Bíblia fala que, olha, em breve o Deus de paz esmagará a Satanás debaixo dos vossos pés. Na conclusão da história, o cabeça chama o corpo, o noivo chama a noiva para compartilhar do dia da vingança. É o dia do Senhor. Eu sei que eu passei um monte de informação ao mesmo tempo, né? Mas tá bom. Então deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você já sabe que não vai ser rápido como um relâmpago, mas vai ser visível como um relâmpago. Já sabe que não vai ser não abrir e fechar de olhos o arrebatamento, mas a transformação do corpo. E já sabe que não vai ser a qualquer momento que um ladrão aparece e você vai ser pego de surpresa, porque a Bíblia fala que nós somos filhos da luz e do dia, para que aquele dia não vos surpreenda. A igreja não vai ser pega de surpresa. Ela vai estar esperando. Pelo contrário, ela vai estar chamando o noivo. Ora vem, Senhor Jesus. Deu para entender? Esse é o motivo de que eu precisei, não vou falar infelizmente, mas eu precisei pegar o texto do arrebatamento. Depois você vai falar das 10 virgens, né? Deixa eu voltar lá atrás. Precisava ter uma dinâmica mais rápida para achar esse slide. Agora pega o texto de Tessalonicenses novamente, 1 Tessalonicenses 4, verso 15.
Eu acho que alguém está com o Apocalipse 3:10 na cabeça, né? Vou passar sobre ele também. Alguém lembrou desse texto? Não, né? Veja bem, vamos ler? Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós os que ficarmos vivos, olha para cá, nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e nós, aqueles que morrerem em Cristo, ressuscitarão primeiro. Tá ok? Eu pus primeira ressurreição para você entender que se ela não fosse a primeira, nós iríamos ter um conflito, porque em Apocalipse 20, fala que aqueles que vieram da grande tribulação participam da primeira ressurreição. Isso para quem já está estudando Apocalipse com mais precisão sabe disso. Se acontecesse alguma antes, aquela não poderia ser a primeira. Deu para entender? E nós que ficarmos vivos, os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares. O encontro de alguém que está vindo e outro que está subindo para se encontrar. Esse texto, que eu também lia ele de maneira diferente. Eu lia esse texto para falar assim, olha, a vinda é uma coisa, o arrebatamento é outra. Tá? Aí eu estou falando já para quem tem bastante entendimento dessas coisas. Deixa eu pular lá para as virgens, tá? Porque alguém vai falar assim, pastor, mas tem um texto das 10 virgens que fala assim que 5 entraram e as outras 5 ficaram para entrar depois, lembra disso? Vamos lá. As 10 virgens, né? Primeiro, irmãos, que aquele azeite das 10 virgens, das lâmpadas, não é uma unção, etc. e tal. O azeite na lâmpada serve de combustível. É o Espírito Santo, fato. Porque a lâmpada é a palavra de Deus. Mas quem te dá a interpretação e iluminação da palavra é o Espírito Santo. Tá certo? Vamos lá. Mateus 25, verso 1, fala assim. Se você não abrir, ouça com atenção. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que representam a igreja, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram e todas adormeceram. Todas. Todas. Não foi só 5 que dormiu, não. Todas. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí você vai ver as 2 testemunhas gritando: eis o esposo. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. As loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Por quê? As nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja o caso que falte a nós e a vós. Ide aos que vendem, comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo. Pum. Vamos lá. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Fechou a porta. Pastor, mas quando que a porta abre de novo? Quem disse que a porta vai abrir de novo? Eu dizia. Vamos lá. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, olha o que elas estão dizendo. Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Deixa eu achar um texto aqui, irmão. Me veio à mente aqui agora. Rapaz, como pode?
eu dizer para os irmãos a dificuldade que eu tive em vir aqui hoje. Ontem à noite, eu tive que levar meu filho para o hospital, eu fiquei até as 2 horas da noite, da madrugada, precisando terminar de preparar esse material. Fernando, acha para mim, aquele texto fala, nem todo que diz Senhor, em teu nome fizemos isso, não. Acha para mim, por favor. Essa madrugada eu fiquei lá com ele, eu precisando concluir esse slide para vocês, concluir o trabalho, e eu tive que fazer isso pela manhã. Eu tô com a mente tão cansada, mas eu estou feliz porque a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mateus 7, isso. Mateus 7, 21. Você vai ver quem são as virgens loucas, tá? Mateus 7, 21. E aí eu não preparei o slide porque desse texto por causa desse motivo. Mas graças a Deus, o médico não achou nada no meu filho. E por incrível que pareça, eu tirei foto da senha que eu peguei lá no Hospital Vital Brasil. Eu cheguei e peguei a senha. Eu fui atendido rapidamente. A senha que eu peguei, eu tirei foto dela. Eu queria mostrar para vocês, porque eu acho que eu estou meditando. Muita gente começa a ficar meio doido. Eu tirei a senha 777. Mas nenhuma foto apareceu no meu celular. Eu devo ter tirado umas 15 fotos e nenhuma apareceu. Eu falei isso para o Fernando. Falei, que incrível, rapaz. Deus só queria me dar um testemunho de cura mesmo. O médico falou assim, seu menino não consigo identificar nada. Eu falei, mas ele está vomitando, está com febre, 3 dias de febre, está vomitando. Eu disse, olha, é prova, né? Só para que eu chegasse aqui cansado mesmo, com a cabeça oca, eu fico meio sonso. Mas vamos lá, Mateus 7, 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, quem disse isso? As virgens prudentes ou as loucas? As loucas, Senhor, Senhor. Está chamando de Senhor. Ou seja, né? Eu faço a tua obra, eu sou teu servo. Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia é qual? O dia da vinda. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônio? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então eu abrirei a porta. É isso que está escrito? Então lhe direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade. E o que Jesus fala com as 10 virgens, no verso 12, na verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço, apartai-vos de mim. 5 entraram, irmão. As outras 5 não entram, não. Veja bem. Jesus fala que a ressurreição é no último dia. Bom, então, eu peguei a ressurreição que eu explicava lá atrás, eu preciso trazer ela para o contexto bíblico. Jesus fala Paulo explica que a ressurreição é na última trombeta. Eu não posso colocar ela aqui. Porque se eu coloco o arrebatamento aqui, eu tenho que colocar a última trombeta aqui. Então não pode tocar mais trombeta. Se tocar mais uma, não é a última. Aí essa não era a última. O arrebatamento tem que acompanhar a ressurreição. E também tem que acompanhar a vinda. Deu para entender ou não? Tá? A verdade é que o texto bíblico ele é perfeito. Ele não precisa de remendo. Nem de explicação. Ele só precisa de apresentação. A única coisa que foi feita hoje foi destacar o que estava importante nos versos. Eu falei sobre Apocalipse 3:10, né? Abre Apocalipse 3:10 aí. Eu sei que talvez alguém vai perguntar domingo que vem, mas eu já estou meio afobado já para responder. Você entende que o que eu expliquei, que você vai ser... A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 1, verso 10, que Deus não nos destinou para a ira, né? E também no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 9, né? Não, 5, 10, 1, 9. Que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação. E é fato, veio a tua ira e nós fomos tirados, como a Bíblia fala. Mas às vezes a pessoa pega esse Apocalipse 3:10. Como é que está escrito aí? Porque guardaste a palavra
da minha perseverança ou paciência. Também eu os guardarei da hora da provação, tentação. Tem alguma que fala tribulação? Alguma versão? Tentação, é a tradução certa. A sua fala tribulação? Não, né? Não, né? Ela é completamente diferente essas duas palavras. Lembra aquela palavra que fala, então haverá grande tribulação sobre o mundo, Apocalipse 24, 21? Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias vão ser abreviados, senão não sobraria carne. Por quê? Por que o dia tem que ser abreviado? Por quê? Senão não vai poder cumprir aquilo que Paulo falou, mas alguns vão ficar vivos. Nós, os que ficamos vivos para a vinda. Não é todo mundo que vai morrer, não é todo mundo que vai ser tormentado, torturado. Por exemplo, o epicentro do governo anticristo será no Oriente Médio. O Brasil pode até sofrer um pouco sobre isso, mas é muito pouco em relação ao que vai acontecer lá. Compreende o que eu estou dizendo? Se o campo dele, a sede dele está lá no Oriente Médio, os confins da terra, Japão, China, embora estão sob o seu domínio, vão ser as últimas a receber qualquer tipo de coisa. Graças a Deus, né? Mas devemos pensar nos nossos irmãos, né? Também. A palavra tribulação, eu não sei pronunciar bem essa expressão grega, mas é tilipsis, né? Tribulação, opressão, angústia, aflição. Tanto é que se você pegar a sua Bíblia, a minha está traduzida por tribulação, mas alguma está por aflição. Está certa a tradução. Agora, Apocalipse 3,10, a palavra é peirasmos, que significa teste, prova, tentação, experimento. Então, Deus não está falando que vai tirar você, ou seja, te arrebatar nesse versículo. Está falando que vai te preservar disso. Por exemplo, Jesus fala, não peço que tires do mundo, mas que o livre do mal, ou do maligno. Tem tradução maligno, mas a palavra certa é mal. Não os peço que tire do mundo. Porque se Jesus fosse ficar, não, tadinho, eles vão sofrer muito, o pecado é muito violento, a carne é fraca. Vamos tirar esse daqui e levar de não. Guarda eles. Agora, vou deixar um texto aqui para os irmãos meditarem, se quiserem anotar. Êxodo 19, do verso 5 ao 6, 1 Pedro 2,9. Como o pastor Gil César leu no início, Deus não vai fazer nada sem ter revelado aos seus profetas, nada. O mistério de Cristo que estava lá atrás, que vai se cumprir, quando você lê Apocalipse capítulo 10, né? Eu vou abrir aqui porque eu não fiz slide. Quando ele fala, prestes a falar da sétima trombeta, olha, Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, que Deus tinha revelado aos profetas, que é a ressurreição. Daniel falou sobre a ressurreição, Oséias. Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, que é a sétima trombeta, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo ou o mistério, a mesma palavra no grego. Qual é o mistério? Paulo revelou. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dominam, mas todos seremos transformados. E aí vai se cumprir lá no verso 18. Anota esses dois versos e depois estuda em casa para você ver que as promessas que Deus tinha feito com Israel antes de dar os 10 mandamentos, que se é uma condição, certo? Se diligentemente, repetir, Êxodo 19, 5 e 6, 1 Pedro 2, 9. Deus fala com Israel, se diligentemente ouvir a minha voz, que ele ia falar, os 10 mandamentos, e guardar a minha aliança, então sereis propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino sacerdotal ou povo santo. Se, deixa eu te fazer uma pergunta, Israel guardou? Israel, quando Moisés está descendo um monte, ele já tinha feito um bezerro de ouro, começaram a adulterar com Baal, Astarote, Moloque, um monte de deuses. Aí Pedro vai falar, olha, isso cumpriu em vocês, olha, porque vós sois a geração eleita, o povo adquirido, dentre todos os povos, o povo adquirido, o sacerdócio real, a nação santa. Se te perguntarem hoje, quem é a nação santa? A maioria dos irmãos vai assim, Israel, não é isso? E agora você já sabe que a nação santa
é a igreja do Senhor. E qual é a nossa bandeira? O próprio Deus, Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Nós somos a nação santa. E quando você vê em Efésios 2,14, Deus fala aqui, o apóstolo Paulo explica que, porque ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos os povos, judeus e gentios que se convertem, ele fez um, que é a nação santa. Isso aqui é importante você saber, né? E eu vou concluir com esse texto. Mas nós, Pedro fala, né? Segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. 2 Pedro 3,13. Isso aqui? A página 48 da apostila, tá? Eu gostaria de pedir aos irmãos que leem, né, a apostila. E meu galardão. E o último verso que eu gostaria que os irmãos meditassem bastante é este, tá? Eu gostaria de agradecer a atenção dos irmãos, agradecer ao Senhor por me dar força e lucidez para poder conduzir esse estudo até agora. Esse texto é importante, quando acontece a 7ª trombeta, que é a última do Apocalipse. E iraram-se as nações, e veio a tua ira. Você vai ver em Apocalipse 19, que agora, quando Cristo está descendo das nuvens com a igreja, porque a igreja encontrou com Cristo nas nuvens, não foi? Mas ela vai aplicar o último golpe. Veja que a Bíblia fala que as taças estão cheias, né? A taça, o que é a taça? Jesus, quando ele pega, vou concluir, tá, Gil? Quando ele pega o cálice da ceia do Senhor, ele fala assim, olha, primeiro ele pega o pão e fala, isso é meu corpo que é dado por vós. Mas quando ele pega a taça com vinho, ele fala, isso é o meu sangue. Jesus está fazendo a referência nas taças de sangue, a referência ao sangue dele que está sendo derramado, injustamente, porque ele é justo. Tomar e beber faz lembrança disso até que eu venha, porque quando ele vir, ele vai derramar isso aqui sobre os ímpios, sobre os culpados. Além do sangue de Cristo, ainda as almas que estavam mortas durante a grande tribulação estavam clamando debaixo do altar, pedindo justiça. Senhor, julga o nosso sangue. Então esses também, não só Cristo, mas também até os que são de Cristo, vão vingar o sangue deles com o cavaleiro do cavalo branco. E quando você abre para ler, eu vou abrir porque eu não fiz o contexto e vou concluir agora, tá? Apocalipse 19, verso 13, isso, pode ser. Apocalipse 19, 13. Jesus vindo, né, como um cavaleiro, e fala assim, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Isso é um testemunho. E o nome pelo que se chama é o Logos de Deus. É o Logos, a palavra, o verbo. E seguiram-no os exércitos do céu em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E isso é a igreja, está no verso 8 aí, se você quiser conferir. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. Está vendo? E os reinos do mundo vieram a ser do Senhor do seu Cristo. E é ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Agora é a conclusão. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí você fala, pastor, mas e o banquete? Vamos ver o banquete? E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves do céu, que voavam no meio do céu, dizendo, vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. É isso mesmo? As aves. Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, acredito que seja dos juízes, né? A carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que se assentam, sobre eles se assentam,
e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Por que todos? Porque a igreja já foi tirada aqui. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Ou seja, iraram-se as nações e veio a tua ira. E a besta, que é o anticristo, foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fazia os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre. Esses dois que estavam no governo do exército. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Irmãos, eu sei que por mais bem explicado que possa ter sido ou não, ficou dúvida na sua mente. Certamente, ficou ou não ficou? Então, domingo que vem, eu peço que você anote as suas dúvidas, traga ela, para que a gente possa explicar sempre com espírito de mansidão. Tanto eu explicar com espírito de mansidão, quanto eu peço que a sua pergunta seja feita com um propósito: deixar que o texto fale por si. Porque às vezes a gente faz pergunta, por exemplo, como eu fazia, como o Fernando me fazia, era apenas para defender o ponto de vista dele. Ele não queria, de jeito nenhum, né, abrir mão. Então ele fazia pergunta não é para chegar à verdade. A pergunta era feita só para se defender. Mas o propósito nosso deve ser feito para que a gente chegue ao conhecimento da verdade. Eu acredito que os textos são bem claros, mas mesmo assim, nós ainda precisamos meditar bastante para confirmar. E a Bíblia fala que é dever seu pegar a Escritura e conferir se as coisas realmente são assim mesmo, como fizeram os judeus em Bereia, que receberam o elogio do apóstolo Paulo, por isso, pelo zelo em conferir nas Escrituras, se as coisas que foram ditas eram realmente daquela forma. Eu quero agradecer a paciência dos irmãos, quero agradecer a paciência e a oportunidade dos pastores, quero agradecer ao irmão Fernando que veio me acompanhando também, né? E agradecer a Deus mais uma vez por ter me dado a graça de poder concluir